Para o computador entender que ele tem que escrever aluno aprovado, tem que ter o comando escreva. Vamos entender no algoritmo como é que funciona. Então, sempre quando eu falo, o algoritmo tem que ter entrada, processamento e saída, certo? Para entrada, sempre comando leia. Se o algoritmo precisar de uma entrada, tá? Nem todo algoritmo vai precisar de uma entrada. Às vezes ele vai precisar somente de cálculos e não vai precisar do comando leia, eu já entro direto com dado. Mas para a entrada, se o usuário for entrar com os valores, está associado ao comando leia. O processamento é o que ele precisa de fazer para calcular a sua resposta. Seria a resposta de uma equação, a saída, a conclusão. A saída eu coloco escreva para o meu algoritmo entender. O leia é universal para pseudolinguagem, tá? Que é essa linguagem bem em português que a gente escreve e que o computador nenhum entende. É só para a gente entender a lógica mesmo. Depois a gente passa para uma linguagem, que aí eu vou mostrar para vocês. Mas inicialmente a gente escreve em português, hoje é a única aula que a gente vai trabalhar com isso, mas a gente precisa de ter essa noção mesmo, porque quem for fazer ENAD, lá no ENAD, o algoritmo vai ser em pseudolinguagem, tá? Vamos lá. Então, vou criar um algoritmo. Como que a gente funciona? São palavras-chave, isso mesmo, Helena. Tudo que está aqui em azul ou roxo, tá meio azul, meio roxo, não sei que cor que está saindo para vocês aí, são palavras-chave, que são palavras reservadas da linguagem. Aqui são palavras reservadas da pseudolinguagem. Na nossa linguagem propriamente, que vai ser o C#, também terão as palavras reservadas. Então, vamos criar um algoritmo. A primeira coisa que eu faço é escrever algoritmo e fim do algoritmo, tá? Porque todo algoritmo é finito, tem que ter início e fim. Se a gente não coloca fim do algoritmo, ele vai ficar em loop infinito ou não vai nem rodar, certo? Então, todo algoritmo deve ter início e fim. Então, algoritmo e fim do algoritmo. Aqui dentro a gente vai colocar o código. Aí eu quero calcular a média de duas notas. Eu tenho que pensar, quais as variáveis que esse meu algoritmo tem? O que eu preciso para calcular? Aí nós vamos pensar. Eu preciso da nota 1, da nota 2 e preciso da média, certo? Essas são as variáveis. O que são variáveis? É tudo que pode receber algum valor, seja ele de entrada, ou seja, que o usuário informa, no caso da nota, a secretária vai informar a nota, seja ele de saída, que é o caso da resposta que você precisa, tá? Aí, vamos pensar aqui, por exemplo, agora só nesse exemplo, depois a gente vai expandindo, tá? Porque em programação a gente não acaba nunca, vai expandindo, 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 tem vários Cs. Então, vamos focar nesse exemplo. Então, para esse exemplo, o que eu tenho de variável? O que é variável? É o que recebe um valor. Porque na hora que eu vou programar, o que o computador faz? Ele vai lá na sua memória, aquela memória RAM, que é aquela memória volátil, que quando você desliga o computador, ele perde os dados, e cria um espacinho de memória lá para cada posição que eu preciso de armazenar um valor. Então, ele vai lá e cria um pedacinho, sabe, um escaninho mesmo para N1, cria um escaninho para N2 e cria um escaninho para média. Então, ele criou esse espaço de memória. Foi lá e criou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar esses espaços de memória para receber valor. Se eu não fizer isso, não vai ter espaço nenhum para armazenar esses valores e não vai funcionar. Então, toda vez que eu vou fazer um algoritmo, tudo que eu vou usar nele tem que ser declarado. Aqui eu sei que eu vou usar a nota 1, a nota 2 e a média. Então, eu tenho que ter um espaço para a nota 1, um espaço para a nota 2 e um espaço para a média, que são as variáveis. Essas variáveis, gente, têm regras para ser criadas. Todas as regras estão lá na apostila, que depois eu vou falar para vocês. Mas, de uma forma geral, não pode ter acento, tá? Não pode ter espaço, não pode começar por número, não pode ter caractere especial como exclamação, interrogação. Essas são algumas das regras para a criação de variável. Mas na programação no C#, se você criar uma que ele não permite, ele já te avisa que está errado. Em pseudolinguagem que a gente tem que prestar atenção.
Aí criei esses espaços para N1, para N2 e para média, que são as variáveis que vão precisar de receber algum valor no meu programa. Sim. Sim, seria ele repetindo, te dando resposta nenhuma. Aí a próxima coisa que eu vou fazer aqui é dar uma informação para o usuário. Criei o espaço de memória. Aí agora eu falei para vocês que tem que ter entrada, processamento e saída. 3 passos por enquanto, tá, gente? Nesse exemplo aqui. Entrada, processamento e saída. Para a entrada, sempre está associado o comando leia, tá? Então vamos começar aqui. Só que se eu colocar leia direto, não tem problema. Mas antes eu vou colocar uma saída aqui somente para aparecer lá na tela do meu usuário uma informação para ele saber o que ele vai fazer. Então eu coloquei aqui uma saída, que é escreva, então vai aparecer lá na tela do meu usuário. Digite as notas. Apareceu lá para a secretária que está entrando com as notas dos alunos. Apareceu lá, digite as notas. Beleza. Nesse ponto aqui, o comando leia é responsável por carregar essas variáveis com os valores que a secretária digitou. Por exemplo, a secretária apareceu lá, digite as notas de N1 e de N2. Apareceu lá N1 para ela entrar. Aí a secretária falou assim, N1, 10. Beleza. A partir desse momento aqui no algoritmo, N1 está valendo 10. Aí agora entra com N2. A partir desse momento aqui que tem o leia, N2 está valendo 20. Tá? Aqui na declaração são espaços vazios de memória. A partir do momento do comando leia, é que essa variável já tem um valor. Por que é variável? Porque um programa você pode rodar várias vezes, certo? Então, quando eu coloco leia, quer dizer que agora eu entrei com a nota, né? Que eu falei ali, entrei com a nota da Vitória, 10 e 10. Agora eu vou entrar com a nota da Milena, 10 e 10. E assim sucessivamente. Então, para cada pessoa, esse valor aqui vai variar. Por isso que a gente chama de variável. Então, esse comando leia está funcionando para eu rodar, por exemplo, agora para a Milena. Então, a secretária vai lá, Milena. Nota 1, 10. Nota 2, 10. A partir desse momento, essas variáveis agora têm um valor. Tá? Não está aparecendo aqui, mas depois, na hora que a gente for rodar o código, vocês vão perceber. Quando a gente está no programa, se a gente chegar pertinho, o mouse perto aqui, ele vai informar, N1 vale 10. Beleza. Então, já fiz a entrada. Agora eu vou fazer o processamento. O que é o processamento? É eu fazer o que o meu algoritmo está pedindo. Então, qual que seria o processamento aqui? Média. Esse símbolo eu uso em pseudolinguagem, que é o recebe, que seria a mesma coisa, né, do igual, só que em pseudolinguagem a gente usa essa seta ao contrário, e coloco a fórmula. As mesmas regras da matemática, tá? Então, média recebe N1 mais N2 dividido por 2. Beleza, então já tenho aqui a entrada e aqui eu já tenho o processamento. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, se N1 vale 10 mais 10, 20 dividido por 2 dá 10, então média nesse ponto aqui está valendo 10, tá? Só que no algoritmo a gente não coloca valores que são variáveis. Porque se eu entrar com outro usuário, esses valores aqui serão alterados. Então, esses valores que podem ser alterados para cada pessoa diferente, a gente não coloca ele direto no algoritmo, a gente coloca só o nome da variável. Beleza. Aí entra aqui, eu vou colocar uma condição que eu pedi para ver se o aluno vai ser aprovado ou não. Aí eu coloco a condição, se a média é maior que 7, então escreva aqui um comando de saída, aluno aprovado. Se não, ou seja, se essa média não for maior que 7, escreva aluno reprovado. Uma condicional aqui, mais para frente a gente vai focar nisso daqui. E a média aqui, por exemplo, que eu falei, está valendo 10, então 10 é maior que 7? Se isso for verdade, aluno aprovado. Tá? Vamos rodar o programa. Na hora de rodar, ele entra aqui, começa nessa primeira linha. Começou nessa primeira linha, ele vai para essa, cria um espaço de memória para N1, cria um espaço de memória para N2, vazio. Cria um espaço de memória para média. Aí apareceu, digite as notas. Rodando o programa, executando ele, vai aparecer aqui, então, digite as notas de N1 e N2. Entrou no leia. Leia quer dizer que eu dei um valor. A secretária foi lá e digitou 10 para N1, 10 para N2. Ok? Passou aqui para essa linha. Ele vai rodando assim, tá, gente? Passo a passo. Ele calculou. 10 mais 10 dividido por 2, a média, então, vai ser 10. Ele entra aqui. 10 é maior que 7? Sim. Então, ele vai escrever o que está pedindo aqui. Aluno aprovado.
Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Vamos lá, alguma dúvida? Tranquilo? Ok. Para quem não tem aqui a nossa sala de aula, né? Aqui está o link para a nossa sala de aula, tá? E aqui na nossa sala de aula, nós já temos o módulo 1, que é a aula de hoje. Para quem não entendeu, aqui tem um vídeo eu explicando. Pode usar 2012, 2015, 2019, qualquer um, a partir de 2012. Aqui eu tenho um vídeo explicando esse algoritmo que eu expliquei hoje. Tem uma apostila aqui também, passo a passo. Na hora que vocês entrarem nessa apostila, tá? Porque eu não vou perder tempo com vocês, vou dar só uma visão geral aqui. Aqui, essa parte aqui é porque está na ementa, depois vocês dão uma lida, mas é bem simples, para a gente ir direto ao assunto. Entra aqui explicando o que é algoritmo, como faz um algoritmo, tá? Mostrando aqui pseudolinguagem, mostrando como que faz fluxograma, como que faz o algoritmo, montando o fluxograma, as partes do fluxograma. E aqui que entra a parte mais interessante, tá, gente? Fala variável. Quando eu falei variável para vocês, eu dei aquele exemplo que a gente colocou nota 1, nota 2 e média, certo? Mas vamos supor que no meu algoritmo, além da nota 1 e nota 2, eu também quero que armazena o nome do Vitor, por exemplo. E essa variável não é uma variável numérica. Aí eu tenho que determinar que tipo de variável que ela é. Então, para o meu programa, para o meu algoritmo, toda variável que eu declaro, eu tenho que falar que tipo que ela é. Porque se eu falar que é numérico, aí já sei que meu algoritmo pode fazer conta com esses valores. Agora, se eu falar que é um conjunto de caracteres, ele vai armazenar os nomes. Então, eu posso ter uma variável numérica, posso ter uma variável lógica, que armazena valor verdadeiro ou falso, posso ter uma variável caractere, que armazena um conjunto de caracteres. Então, naquele meu algoritmo, por exemplo, se eu quisesse também armazenar o nome de um aluno, aqui, por exemplo, eu quero o nome do aluno, mas eu também quero o nome desse aluno, né, além das notas. Então, eu colocaria aqui, declare nome do tipo caractere, certo? Tudo que é numérico eu posso colocar numa linha só. Aqui eu só separei para ficar mais fácil, para mostrar que aqui é a entrada e que é a saída. Mas poderia ser numa linha só, nota 1, nota 2 e média. E para declarar uma variável que vai receber o nome do aluno, eu posso colocar, então, declare nome ou N ou name, qualquer coisa que vocês quiserem, do tipo caractere. Então, colocaria declare N, nome, caractere. Ou se eu quero endereço, então na apostila está muito bem explicado o que cada variável pode colocar, certo? E aqui as regras. Toda variável tem regra. As regras são, não pode ter caractere especial, então não posso ter caractere especial como esses. Não pode ter espaço entre as variáveis, certo? Então vai colocar nome completo? Coloca um underscore aqui, ou um tracinho, porque não pode ter, tem que ser um underscore, tá? O tracinho é caractere especial. Não pode ter espaço. Não pode começar com número, por exemplo. A minha variável pode chamar N1, mas não pode chamar 1N. Tá bom? E aqui são exemplos de nomes válidos, aqui nomes inválidos, porque tem um espaço. Começa por número. Esse tracinho aqui é considerado especial. Tem um espaço. Também, gente, o nome da variável não pode ser as palavras reservadas da linguagem, como declare, numérico. Do Google Sala de Aula, e lá tem o módulo 1, que é a primeira aula. Aqui estou explicando o comando leia, tudo que eu falei na aula hoje está escrito aqui, o comando escreva, as operações aritméticas, como elas funcionam, daqui a gente chega mais para frente, e exemplos de vários algoritmos aqui, tá? Depois a gente entra no teste de algoritmo. Vamos lá.
Para a aula de hoje, então, todo mundo tem acesso aí, Daniel tem acesso, esse é o link do Google Sala de Aula. Aí eu tenho aqui o primeiro módulo. Para esse primeiro módulo, tem essa primeira lista de exercícios aqui, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Então, quem não entendeu o que é algoritmo aqui, como faz, assista este vídeo novamente e vamos fazer essa lista de exercícios. Para fazer essa lista de exercícios, vocês podem reunir em dupla e todos têm que postar essa atividade aqui, tá? Da primeira lista de exercícios. Então, todo mundo abre aí. Até semana que vem, mas a gente vai fazer agora, porque qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já vão perguntando, porque na próxima aula, se o pessoal tiver dificuldade hoje, na próxima aula a gente vai fazer correção. Se não tiver, a gente já entra para o C Sharp, ok? Gente, eu sei que muitas pessoas não se sentem à vontade de perguntar aqui. Quem não se sente à vontade, pode me perguntar por aqui, tá bom? Pergunta por WhatsApp. Então, durante a aula, pode fazer perguntas por WhatsApp. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Essas duas aqui, vocês não precisam de responder, tá? É só para vocês terem conhecimento mesmo. A partir dos algoritmos que vocês vão ter que fazer. Ok? Então, vamos entrar nos algoritmos e fazer. Desses algoritmos aqui, tudo no Google Sala de Aula, gente. Uhum. Tudo no Google Sala de Aula, porque eu já tive problema em perder tudo do DX. Então, a gente vai colocar tudo no Google Sala de Aula. Vamos entrar aí, todo mundo, e vamos começar, tá? E eu vou ajudar vocês. Para começar, só para explicar. Começando com esse daqui. Quais variáveis dessas daqui são válidas? Aí é só vocês verificarem. Por exemplo, essa daqui começa com um caractere especial, então ela não é válida. Essa é válida, essa não é válida porque tem o vezes aqui, isso é considerado um caractere especial. Essa é válida, essa não é válida porque tem um caractere especial. Essa é válida, esta é válida, essa não é válida porque tem um caractere especial. Essa é válida, essa não é válida porque tem um caractere especial. Essa é válida, essa não é válida porque começa com o número 2. Esta é válida, esta não é válida porque tem um caractere especial. Esta é válida, esta não é válida porque começa com um número. E esta é válida, tá? Aí a primeira coisa que ele me pediu é. Vamos começar com o mais fácil só para explicar. Antes de entrar nesse exercíciozinho aqui, vamos fazer uma mais simplesinha aqui, uma mais simples só para explicar aqui. Vamos pensar isso aqui. Todo mundo vai fazer um programa que receba 4 números inteiros, calcule e mostra a soma desses números. Podem começar. Então, eu quero um programa que receba 4 números e calcule e mostre a soma desses números. O que vai ser entrada? Vai ser o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. O que vai ser processamento? Vai ser a fórmula. E o que vai ser saída? O resultado. Então, quais variáveis que eu tenho que declarar? Número 1, número 2, número 3, número 4 e resultado. Certo? Então, vamos fazer isso daqui junto com vocês para ficar mais fácil. Antes de começar aqui. Cantando é ótimo.
Então, qual que é o algoritmo que eu pedi? Vou só colocar aqui para ficar mais fácil. Eu quero esse algoritmo aqui. Ok, então vamos pensar. Aqui primeiro. Aqui não vai ter nada disso aqui. Tirar isso. Então vamos pensar aqui primeiro. O que vai ser entrada? Entrada vai ser o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. O que vai ser processamento? Vai ser um resultado, né, que eu vou chamar de resultado, que vai receber o número 1 mais o número 2 mais o número 3 mais o número 4, certo? E o que vai ser saída? Vai ser o meu R, que é o meu resultado. Vai ser o meu resultado, que eu chamei de R, tá? Então, vamos declarar o algoritmo. Quais variáveis que eu vou ter no meu algoritmo? N1, N2, N3 e N4 e R. Então, eu venho aqui e declaro N1, N2, N3, N4 e R. Mesma linha, sem entrada ou saída, eu posso declarar tudo numa mesma linha, ok? Então, eu vou dar uma informação para o usuário. Escreva entre com os números, certo? O que eu preciso de ler? Eu tenho que ler o que é entrada. O que é entrada? N1, N2, N3 e N4. Por quê? Porque o comando leia, ele recebe o valor que o usuário digitou. Por que eu não coloco o R no comando leia? Porque o R é resultado, então eu não preciso de ler um resultado. Eu vou calcular um resultado. Leia é só o que eu preciso para calcular esse resultado. Não vou ler o resultado, tá certo? Então eu só leio N1, N2, N3, N4. Processamento. Aí eu faço o R, recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4. Tranquilo? Aí eu preciso da saída do meu algoritmo. Comando de saída é o escreva. Onde que está a minha saída? Qual variável que está a minha saída? É a variável R, certo? Essa é a minha variável R. Então, escreva R, que é o resultado. Uma coisa que tem que prestar muita atenção. Se aqui eu coloquei letra maiúscula, é letra maiúscula o tempo todo. Letra minúscula é diferente. Se aqui eu coloquei R, é R o tempo todo. Porque essas variáveis aqui que são o que o meu algoritmo reconhece. Se eu vim aqui escrever assim, resultado, vai dar errado, porque não tem essa variável declarada. Então, se eu declarei resultado, aqui tem que ter resultado e aqui tem que estar resultado. Só que a variável eu posso colocar o nome que eu quiser. Então, eu posso chamar ela por R. Certo? Vou executar o meu algoritmo. A primeira coisa que ele faz é criar essas variáveis. N1, então vou executar. Então ele vai lá e cria as variáveis. N1, criou a variável N2, criou a variável N3 e criou a variável N4.
Pronto, criou. E criou a variável R. Certo? Vamos lá. Então, estou aqui executando o meu algoritmo. Primeira coisa que ele faz é escrever isso daqui na tela. Criou as variáveis. Está tudo criado lá na minha memória. Entre com os números. Aí, leia N1, N2, N3, N4. A partir deste momento, N1 tem um valor, N2 tem um valor, N3 tem um valor e N4 tem um valor. Beleza? Fez o comando leia. Aí ele entra aqui, R. Aí ele entra na fórmula. R recebe. Como já tem um valor, aí agora na saída do meu algoritmo eu coloco. Beleza? Aí vem aqui, escreva R. O que é o meu R? 40. Então, qual que é a saída desse meu algoritmo? 40. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Então, agora eu vou pedir para vocês fazerem um mais simplesinho antes da gente passar para o próximo. Eu quero que vocês venham aqui e façam esse algoritmo aqui para mim. Vamos tirar isso daqui. Pode fazer esse algoritmo aí, por favor. 5 minutinhos aí para vocês fazerem. Quem quiser já entra no Google Sala de Aula, já baixa a apostila, já vai olhando, vê o vídeo. Ou ainda, quem quiser, pode dar um print dessa tela aqui, ó. Ou até desse que a gente fez agora. Seguindo os passos. Deram o print aí? Então, faça esse daqui agora. Vamos dar aí uns 3 minutinhos para vocês fazerem. Estou com o celular aqui. Quem não sentir vontade de perguntar aí, pode perguntar no celular, tá? Nossa, um monte de gente mandou. Alguma dúvida, gente? Pode fazer? Alguém responde? Ai, meu óculos quebrou, que droga. Professor, o pessoal tá falando no chat aí. Ah, meu chat ficou... Desculpa, ficou duro aqui. Não, esse daqui é para fazer na mão mesmo, tá, gente? Pode abrir o áudio também. Tá, Nicolas, eu vou voltar para você tirar um print. Lembrando que o que eu expliquei aqui tá um videozinho, tá? Tá um videozinho lá no Google Sala de Aula. Pode dar um print daqui, que foi a primeira explicação. Deu? Deixa eu mandar apresentar, né? Que foi mais fácil dar um print. Pode dar um print nesse daqui. Doutora, Oi? boa noite. Boa noite, Lucas. Qual Esse daqui é o aplicativo eu seguinte. uso? Agora nenhum, é para fazer no papel mesmo, tá? A gente vai começar a usar aplicativo a partir da semana que vem. Ah, tudo bem, mas aí você ficou de passar eles nessa aula. Sim, vou passar hoje. Tá? Ah, então tudo bem. Obrigado. Deu print aí, Nicolas? Esse daqui é o que a gente fez juntos aqui. E esse daqui é o que eu estou pedindo agora. Então, vamos para esse daqui. Faça um programa que receba 3 notas. Então, o que vai ser a entrada aqui? Vamos pensar. Entrada serão essas 3 notas. A nota 1, a nota 2 e a nota 3.
O que vai ser o processamento? Isso daqui eu faço, eu quero, tá, gente? Isso daqui do ladinho aqui. Sim, essa é a ideia da programação. Para qualquer nota e qualquer média. O processamento seria a média, que é igual a N1 mais N2 mais N3 dividido e a minha saída, que vai ser a minha média. Não, na média não tem, na entrada não tem, tá? Porque a média é saída. Deixa eu ver se alguém mandou aqui.
coloca seu nome lá certinho. Tá bom? Então, pode fazer turma de 5, de 10, de 20, mas cada uma do seu. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pensar o que é entrada. Vamos ver o que é o processamento e o que vai ser a saída. Então, o que é entrada aqui? Vamos pensar. Tá, vou aumentar. Então, vamos aqui. O que vai ser entrada aqui? Ficou melhor assim? Entrada vai ser isso daqui, certo? Vai ser o R e o H. Muito bem. O que vai ser o processamento? Vai ser essa forma. Isso daqui não precisa de fazer, tá, gente? É só para auxiliar. E o que vai ser a minha saída? Vai ser a resposta, que é o volume. Tá? Aí eu vou fazer meu programa. O que eu tenho que declarar? Eu tenho que declarar o meu V, eu tenho que declarar o meu R e tenho que declarar o meu H. O meu π, gente, é um valor fixo. Ele não muda. Então, ele não é um valor variável. Logo, eu não preciso de entrar com ele. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter que falar, entre com. Eu vou ter que entrar com o raio e, só colocar abreviado aqui, tá? E a altura, certo? Entre com R e com H. O que eu vou ter que ler? Eu só leio o que é entrada. Então, eu vou ter que ler o R e o H. Tá? Aí eu vou para o processamento. Processamento é a minha resposta. Se eu coloquei maiúsculo ali, eu coloco maiúsculo aqui. Se eu coloquei maiúsculo ali, eu coloco maiúsculo aqui. Aí eu tenho ali a minha fórmula, que é π vezes r ao quadrado vezes h. Então, aqui vai ser a minha fórmula. O π, o meu computador já sabe o que é π, tá? Então, eu já posso colocar π direto aqui. Vezes R, só que meu R aqui vai ser com letra maiúscula. E o H também vai ser com letra maiúscula. Então, o volume é π vezes R ao quadrado vezes H. Qual que é a minha saída? O V. Entrada, Augusto, é tudo que eu preciso para calcular a minha resposta. Se eu tenho essa fórmula aqui, a entrada vai ser tudo que eu preciso para calcular o valor. Seria a mesma coisa na matemática mesmo. Então, entrada é tudo o que eu preciso aqui de valor para calcular o V. Eu preciso do valor do R e do H, porque o do π é fixo. Então, tudo que o usuário pensa assim, tudo que eu tenho que entrar com o valor, que a gente não sabe, é entrada. Então, tudo que eu tenho, imagina assim, eu tenho que entrar com esse valor aqui. Porque eu não sei qual que vai ser o raio da lata. Pode ser cada hora uma lata diferente. Então, eu entro com R e entro com H. Saída é a minha resposta. Então, tudo que é entrada é que eu preciso para calcular o valor. E saída é a minha resposta. Alguma dúvida nesse daqui, gente? Alguém abriu o áudio aí, mas eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se mandou o WhatsApp. Pode sim, tá? Quem perguntou aqui se pode deixar o R no lugar, pode sim. Só que colocou R, tem que ser R em todo lugar. E uma coisa, gente, que é importante, faz tudo identado certinho aqui, tá? Tipo assim, um debaixo do outro assim, com essa estrutura certinha. Sim, é a saída. Aqui ele calculou. E aqui é a saída. Tranquilo? É um saco fazer assim no papel, mas tem que fazer por causa do ENAD, gente. Senão eu não ia fazer com vocês, não. A gente já é programa direto.
Então, agora vamos imaginar que está rodando o meu programa. Aí a primeira coisa seria a declaração. Então, ele vai lá e cria espaço de memórias para isso daqui. Criou espaço de memórias? Beleza. Aí vai vir uma informação para um usuário. Entre com esses valores. Aí ele vai entrar com o valor de R, ele vai colocar valendo 10. E o valor de H vai colocar valendo 10 também. Ótimo, né? Todo mundo 10. Aí ele vai calcular o volume. O que vai ser o volume? Vai ser o π, que é 3,14, vezes o R ao quadrado, o R é 10 ao quadrado. Aqui é o quadrado, né? Vamos colocar aqui. Ao quadrado, vezes o H. Então, escreva V. Então, V, a minha saída vai ser a resposta que der aqui. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Podemos passar para o próximo? Vamos lá passar para o próximo. Vamos ver o que é o próximo aqui. Elaborar um programa que calcule esse daqui é o próximo. Elaborar um programa que apresente o valor da conversão em real, valor real, de um valor lido em dólar. O programa deve solicitar o valor da cotação do dólar, que é o valor do dólar, e a quantidade de dólares disponíveis. Então, nada mais é do que eu tenho um programa. Vamos lá. Eu tenho um programa que a saída dele vai ser o meu valor em real, ou seja, dado uma quantidade de dólar e a cotação do dólar no dia, eu quero saber quantos reais eu tenho. Só isso. Por exemplo, se eu tenho 30 dólares, quanto que está a cotação do dólar hoje? Uns 5 e pouco. Então, vai ser 30 vezes 5,20. Só isso que eu vou querer fazer, transformar o dólar em real. Então, um programa para transformar o dólar em real. Então, o que eu vou ter que fazer? O valor em real que eu tenho, a quantidade de dólares que eu tenho e a cotação do dólar no dia. Então, escreva. Não. Entre com quantidade de dólar e cotação. Leia. O que eu vou ler? O que é entrada? É a quantidade de dólar que eu tenho, eu coloquei em maiúscula, vezes a cotação. O que seria o processamento? Quantos valores em reais eu tenho? Vai ser quantos dólares que eu tenho, vezes a cotação do dólar no dia. A minha saída vai ser o valor em reais que eu tenho. Tá 5,44? Saudades do dólar barato, né, gente? Tranquilo, gente? Só para transformar. Então, o que é isso? O que é? Quantos valores em reais eu tenho? O valor em real que eu vou ter, rodando aqui o programinha. Nada mais é de fazer. Se eu tenho. Quantos valores em reais que eu tenho? Vai ser. Vamos supor que eu tenho 30 dólares. Opa, peguei o negócio aqui. Vamos supor que eu tenho 30 dólares vezes 5,44. Nada mais é do que fazer essa fórmula aqui. Tenho 30 dólares. Só que em programação, a gente faz de uma forma que serve para qualquer um. Serve para essa conta aqui, mas por isso que a gente não coloca número aqui dentro. Também serve. Vamos supor que amanhã eu tenho 20 e o dólar amanhã está 5,45.
Então, ele vai funcionar para qualquer valor, por isso que é variável. Eu posso rodar meu programa hoje, ele vai me dar a resposta, amanhã ele vai me dar outra resposta. Por isso que ele tem que ler esses valores aqui do usuário e ver qual que vai ser a resposta. É tranquilo, não é, gente? Aí você já tem quase 5, né? É porque é muita informação. É muita informação. Vocês não têm ideia de quanta informação que é. Tem que ter uma estudadinha, tá, gente? É muita informação. É. E é uma coisa diferente que vocês nunca viram. Não é parecido com nenhuma matéria que vocês já viram na vida. Essa que é a diferença. E aí vai ter um que vai exigir mais raciocínio lógico de vocês, que depois eu vou explicando, tá? Agora é só para aprender, né? Depois a gente vai começar a fazer um negócio de verdade. E acontece, gente, por exemplo, sim. Só que aí a gente vai fazer no Visual Studio, aí é bem melhor de fazer. Ó, eu já falei para vocês escolherem 5, hein? Aí a gente já tem os 3 prontos. Não tem problema aproveitar, não. Aí vamos fazer esse daqui, ó. Que aí depois o resto, tá, gente? A gente já vai fazer no programa. Que aí é muito melhor de fazer. Elaborar um programa que lê 3 valores numéricos e mostra o resultado final do quadrado da soma dos 3 valores lidos. Às vezes o mais difícil é entender o problema, sabe? Então vamos lá. Então, o que vai ser a entrada? Isso daqui, gente, não precisa de fazer, tá? Entrada, processamento, saída. Quando eu peço algoritmo, eu quero só isso. O que é o processamento? E o que vai ser a saída? O que é a entrada aqui? Ah, tá. Então, vou dar um tempinho aí para você terminar e a gente faz daqui a pouquinho. Qualquer coisa, a gente vai mandando aqui as dúvidas, tá? Gente, eu respondi errado aqui para um aluno, tá, gente? Na verdade, eu achei que ele mandou mensagem porque ele não estava conseguindo entrar na aula, mas não está conseguindo entrar no Google Sala de Aula. O pessoal que usa o e-mail institucional não está conseguindo entrar mesmo não, porque está no meu Gmail pessoal. Então, vocês entram com, não entra no Google Sala de Aula, entra com e-mail normal e vê se funciona, tá? Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. No WhatsApp eu respondo muito rápido, tá? Então não dá pra ser muito educado assim, né? Não vai achar que eu sou muito educada, não. Tipo assim, responde, eu falo sim, não, talvez, não é assim. Porque é rápido, porque muita gente me manda. Eu respondo bem na lata, tá? Não tem problema nenhum. Mas colocou minúsculo, tem que ser tudo minúsculo. Isso, deixa eu ver aqui as.
Perdi a turma de vocês, não estava aberta. Acho que eu fechei. Então, vamos lá. Tranquilo, gente? Agora vamos lá terminar isso daqui para a gente continuar, para a gente finalizar a aula. Elabore um programa que leia 3 valores numéricos. Então, se ele vai ler, eu já sei que minhas entradas são esses 3 valores. Certo? E mostre o resultado. Então, eu vou ter que ter um resultado. E o resultado eu quero que seja o quadrado da soma. Então, vai ser beleza. E a saída vai ser esse resultado. Posso passar para lá. Ah, aqui é o quadrado. Ao quadrado, gente, quando vocês virem assim, ó, é porque é o quadrado, tá? Usa-se muito isso em pseudolinguagem. Então, o que eu vou declarar? O N1, o N2, o N3 e o N4. Não tem N4, não. E o R. Declarar essas variáveis. Opa, né? Aqui. O que eu vou escrever? Entre com os valores. O que eu tenho que ler? O que é a entrada? Que é N1, N2 e N3. Tá ótimo. Processamento é essa conta. Opa. Essa conta, só que aqui em vez do símbolo eu coloco a setinha e o resultado é o R. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Tá. A gente nunca lê o que é resposta, porque a gente não precisa de ler uma coisa que a gente vai calcular. Como eu calculei isso dentro do meu algoritmo, aí eu não preciso de ler. Eu só leio o valor que o usuário vai entrar. Então, por exemplo, para calcular isso daqui, eu preciso de quais valores? Esse. Então, a gente só lê os valores que o usuário vai entrar. Pode ser o nome que você quiser. Se eu quiser chamar isso aqui de NX, NX, NX e RX, eu posso, mas aí aqui eu tenho que colocar igualzinho, tá? É o nome que você quiser, seguindo aquelas regras que eu falei, que está lá na apostila. Sim, isso mesmo, Milena. Você só lê o que você vai precisar para calcular a resposta. E a sua saída é a resposta. Ok? Tranquilo, gente? Tá. Então, o que vocês vão fazer? Escolham 5 lá, pode ser esses daqui que a gente fez hoje, mas tenta. Peraí, não acabou não. Tenta fazer sozinho, tá? Tenta desenvolver isso sozinho, mas semana que vem a gente já vai passar para o programa. Para o programa, nós vamos usar. Então, semana que vem eu já preciso. Sim, tem, até semana que vem. Pode fazer lá até semana que vem. Tira uma foto da. Se fizer na mão, tira uma foto, tá? Não tem problema nenhum. Eu só quero que todo mundo posta. Pode fazer em grupo, pode fazer com todo mundo. Sabe por que eu quero que todo mundo posta? Só para ver se está participando, se está entendendo.
Tem alguma dúvida? Pode perguntar mesmo fora da aula, pode mandar, tá? Pode fazer no Word, pode fazer na mão, não gasta muito tempo nisso não. Porque semana que vem que vai apertar, então não gasta muito tempo nisso não, é só para entender a lógica mesmo do passo a passo. Que é a primeira aula. Semana que vem, a gente vai usar o programa. Para quem vai usar online, tá lá no Google Sala de Aula. Nós vamos usar esse ambiente aqui, tá? Então, quem não vai instalar o programa, a gente vai usar esse daqui. Vai ter uma pequena diferença desse daqui para o outro. E para quem instalou o programa, nós vamos usar esse daqui, que é o Visual Studio. Aí, na hora de criar um programa, vem em Arquivo, Novo, Projeto, vai escolher aqui Visual C Sharp, Aplicativo para Windows e OK. Tá aqui, a gente dá um duplo clique e vai entrar com o código aqui. Então, a gente vai fazer igual ali, tá? Então, semana que vem, Visual Studio, na hora que você vai procurar ele, procura por Visual Studio. Você baixou qual? 2019? Tá. É para repetir como que abre ou repetir como é que instala? Gente, quem terminou aí tá liberado, tá? Quem não tem mais dúvida tá liberado, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Eu vou parar de apresentar e compartilhar essa minha tela do lado de cá. Só para você ver, porque eu estava compartilhando a outra. Só para ficar mais fácil. Então vem aqui. Compartilhou já? Boa noite, até daqui a pouco. Então vamos abrir aqui o Visual Studio. Abriu. Aí ele abre do lado de lá, né? Então, passei para cá. Usar mais de monitor é um problema sério. Aí tá aqui. Aí você vem aqui em arquivo, pode fazer lá, novo, projeto. Aqui vai ter que estar Visual C Sharp, aplicativos para Windows.